Pessoal, então dando continuidade aí na parte 2 do vídeo, né? A gente parou na questão 7. Fala, fala o seguinte, ó. No Campeonato Brasileiro de Futebol Série A, quando uma equipe vence, marca 3 pontos. Se empata, marca 1 ponto. E se perde, não marca nenhum ponto. Admita que, nesse campeonato, uma determinada equipe tenha participado de 16 jogos e perdido apenas 2 jogos, obtendo assim 24 pontos. A diferença entre o número de jogos que essa equipe venceu e o número de jogos que empatou nessa ordem é igual a. Então, a equipe participou de 16 jogos. Ela perdeu 2 jogos e ela ganhou ou empatou, né? Ela não perdeu. Deixa eu colocar aqui, ó. Ela perdeu 2 jogos. Ela não perdeu 14, né? Quer dizer que ela ou ganhou, vou colocar vitória, ou empate, né? Ela não perdeu. Então, a vitória ela vale 3 pontos. O empate vale 1 ponto e a derrota vale 0 pontos. Então, 3, que é o número de pontos, vezes as vitórias, mais os empates, vai ser igual a 24 pontos, né? Porque 3 é o número de pontos que cada vitória vale. E 1 é o número de pontos que cada empate vale, né? E se eu somar as vitórias mais os empates, vai dar um total de 14 jogos, certo? Aqui, ó, eu posso multiplicar por menos 1 na equação de baixo. Então, 3v, vou copiar a equação de cima, mais e vai ser igual a 24. Agora eu vou multiplicar essa equação de baixo aqui por menos 1. Então vai ficar menos v menos e vai ser igual a menos 14, né? Então, 3 menos 1, 2, oh, 2v vai ser igual aqui, né? O e com menos e cancela. 24 menos 14 vai dar 10. Então, v aqui, 10 dividido por 2. Caramba. 10 dividido por 2. Então, v aqui vai ser 5. Né? Então, foram 5 vitórias, né, que ele obteve. Agora é só substituir, né? Ou qualquer uma dessas equações aqui. Vou substituir nessa aqui que ela tá mais fácil. Que é v mais e igual a 14. Minhas vitórias foram 5, então 5 vitórias mais os empates deu 14. Então, meus empates aqui foi 14 menos 5, né? Então, meu número de empates foi 9, né? Só que, vamos ver um negócio aqui. Ah, tá perguntando assim, ó. A diferença entre o número de jogos que essa equipe venceu e o número de jogos que empatou nessa ordem é. Então, a diferença entre o número de jogos que essa equipe venceu e o número de jogos que ela empatou é igual a quanto, né? Minhas vitórias foram 5. Então, 5 vitórias menos empates foram 9. Então, deu menos 4. Então, aqui ó, a resposta, letra alternativa D, menos 4. Certo? Vou deixar um tempo aqui e vocês pausam o vídeo, tá?
e copiam. Vamos para a questão de número 8. Já começa a questão sobre ângulos. Pessoal, ângulos é uma matéria um pouquinho complicada, a gente tem que prestar atenção, lembrar das regrinhas, tá? Então, a questão 8 fala assim, ó. Observe a figura a seguir. Sabendo que o arco BD, né? Esse arco aqui, ó, do BC, no caso, esse arco mede 120, então isso aqui, ó, tudo mede 120 graus. O valor x, o valor de x corresponde a, né? Então, pessoal, vamos lembrar o seguinte, ó. Esse valor aqui, ó, é o dobro desse valor aqui, do início do ângulo central, né, da outra borda. Então, esse valor desse ângulo é a metade desse daqui, né? Então, basta eu pegar, né? Vou escrever assim, ó, x, né, é a medida do ângulo BAC, né? O ângulo BAC. O arco BC mede 120. Então, portanto, x mede a metade do arco BC. Né? Anotem isso daí no caderno de vocês. Então, meu x vai ser 120 dividido por 2, né, que é a metade. Então, meu x vai ser 60 graus. Só isso. Agora a questão número 9. Ela é a mesma coisa, basicamente. Ó. Observe a figura a seguir. Sabendo que P, Q e R são, né? Cadê aqui o P? Esse é a 9, é. P, Q e R são pontos da circunferência centro em 0 e MN são as medidas dos ângulos com vértices em Q e R. Né? Que P, o Q e o R. A soma de MN corresponde a. Então eu quero saber aqui a soma desses dois ângulos. Quanto que corresponde? Sabendo que esse ângulo mede 114, né? Então, vamos ver o seguinte. Se eu sei que esse ângulo aqui mede 114, a soma desses dois aqui, ó, é a metade desse daqui. Certo? É como se começasse aqui, ó, esse ângulo aqui e ele viesse, né? Vindo abrindo aqui, ó. Certo? Então, MN, M mais N, né, a soma dos dois, vai ser 114 dividido por 2. Então, MN vai ser 57 graus. Nossa, esse era 9, não indiquei aqui. Vamos para a questão número 10. Acho que a 10 vai dar para fazer aqui.
Questão 10, gente. Ela fala assim, ó. Aqui. Observe a figura a seguir. Sabendo que o arco ABC mede 76 graus, então ABC mede 76 graus, essa parte aqui, ó, mede 76 graus. Determina a medida do arco ADC, né? Quero saber essa medida aqui, ou aqui que mede 76, né? ABC. Quanto que aqui mede? Pessoal, vamos lembrar o seguinte, que, né, que nem eu falei no exercício, acho que número 8. Essa medida aqui, ó, é a metade dessa medida aqui, né? Logo, essa medida aqui é o dobro dessa medida aqui, ó, certo? Então, vai ser 76 graus vezes 2, que vai dar 152 graus, né? Basicamente isso. Se vocês quiserem copiar um textozinho que eu coloquei, desse jeito, ó. A medida de um ângulo. Isso aqui é até bom vocês colocarem, caso vocês esqueçam. Inscrito é a metade do seu ângulo correspondente do ângulo o central e, consequentemente, a metade da medida angular do arco por eles definido né? Então, basicamente, o que eu escrevi aqui foi o que eu falei aqui, né? Essa medida aqui, ó, ela é a metade dessa daqui. E essa daqui é o dobro dessa daqui. Certo? Vamos para a questão número 11. Questão 11, ela fala o seguinte, ó. O ângulo θ, né, essa palavra, essa letra aqui, ó, né, chama θ. É definido de ângulo excêntrico interior de uma circunferência, pois é determinado por duas cordas que se cruzam em um ponto interior da circunferência, né? Ou seja, as cordas aqui, ó, são essas daqui, certo? E o ângulo θ é esse daqui. É diferente do centro. Determine a fórmula para encontrarmos a medida θ, essa medida aqui, em graus do ângulo excêntrico interior A e B, né, desse ângulo aqui, ó, A e B, determinado pelas cordas AC e BD, de uma circunferência de centro zero, a partir das medidas angulares alfa, que é essa letra aqui, né, que era tipo um A assim, ó,
né? E o beta, que é essa letra aqui, né? Por arcos AB e CD, respectivamente. Então, eu quero saber basicamente aqui a fórmula. Gente, para a gente saber essa fórmula, né, a gente vai usar o teorema do ângulo externo. O que esse teorema fala, né? Vamos supor que eu tenha um triângulo aqui, certo? Um triângulo A, B, C, né? E aqui é o meu ângulo alfa, aqui é meu ângulo beta, né? E aqui é o meu ângulo lambda. Nossa, mas que palavra é essa? Essa mesmo, chama lambda. É uma letra do alfabeto grego. Então, gente, esse teorema aqui, ó, né? Eu vou escrever a definição dele aqui, que é assim, ó. Assim, no triângulo ABC, se lambda é a medida do ângulo externo, externo ABC e alfa e beta são as medidas dos seus internos, dos seus ângulos internos não adjacentes, né, que não estejam juntos, então o CAB, o ângulo é CAB e ABC, então o lambda, né, ele vai ser igual ao meu ângulo alfa mais o meu ângulo beta. Quer dizer o seguinte, a medida desse ângulo aqui, ó, vai ser a soma desses dois ângulos, né? Então, com esse teorema que eu vou saber, né, resolver a minha questão, que é assim, ó, pelo teorema do ângulo, né, do ângulo externo, que é o seguinte, ó, fixado um triângulo a medida de cada ângulo externo é igual à soma das medidas dos seus internos não adjacentes.
adjacentes, né? Então, a gente pode afirmar aqui que o nosso ângulo θ vai ser igual à soma dos meus ângulos de alfa e beta dividida por 2, né? Dá um tempinho, pausem o vídeo, né? Copiem o texto, essas definições, que é muito bom para servir de conteúdo para a gente ter no caderno. Pessoal, eu vou terminar o vídeo na parte 3, tá? Então a gente já vai começar na questão 12.